Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre verbos regulares, irregulares e formas nominais. Os verbos regulares são verbos que não apresentam alterações. São aqueles verbos em que, em todos os tempos, os radicais permanecem o mesmo. Eles admitem, as terminações próprias de sua conjugação. Todo verbo regular, ele é paradigma de sua conjunção. Vamos ver nos exemplos aí. O verbo sonhar, Eu sonho, eu sonhei, eu sonharei. O radical é sempre o mesmo. Sonhe, S-O-N-H, sonhe, é sempre o mesmo. Sofrer, veja, sofre, S-O-F-R, é o mesmo radical em todos os tempos. Eu sofro, eu sofri, eu sofrerei. Não muda. Dividir do mesmo jeito. Divide é o radical, é o elemento básico, é o elemento principal do verbo. É daí que conjuga os verbos dividir em todos os tempos. O verbo dividir em todos os tempos. Uma dica, prestem atenção. Para saber se um verbo é regular, você conjuga ele no presente e no pretérito, certo? Do indicativo. Se o verbo for regular, nessas duas formas, será regular em todas as demais. Verbos regulares ainda. Alguns verbos regulares, eles apresentam algumas particularidades na pronúncia ou na escrita, certo? Eles mudam, às vezes, o G para o J, o C para o C cedilha, e assim vamos ver. O C para o Q. Vejam alguns exemplos aí na tela. Agir, Verbo agir, ajo, ages, age, mas continua sendo verbos regulares, apesar dessa mudança de letra, certo? Pego, pegas, pegues, peguemos. Isso aí não mudou, Erguer, ergo, ergues, erga, mas já o verbo agir mudou, olha. Ajo, ages. Agora é a vez dos verbos irregulares, que são aqueles verbos que apresentam alterações no seu radical, certo? E não admitem as desinências próprias de sua conjugação. Eles apresentam alterações nos dois elementos, tanto no radical quanto nas desinências. Veja aí o verbo sentir. Radical, sente. No presente do indicativo, primeira pessoa do singular, eu sinto, Então eu tenho radical, sinte. Mas já na terceira pessoa do plural, ele já muda o radical. Ele já é sente. Tá vendo? Sente ou sentem. Mais adiante, Nós temos como identificar o verbo irregular. Nós temos que ter uma atenção muito séria. Sua flexão não é da forma correspondente ao paradigma. O que é isso? A primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, o verbo estar, por exemplo, é irregular. Estou, terminou, ou. Mas difere da primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, no correspondente paradigma do verbo amar. Por exemplo, primeira pessoa, eu amo. Tá vendo que mudou? Então, seria eu estou, Se fosse regular, teria que ter o mesmo radical, Estou, amo. Mas mudou. Verbo irregular. É estou. Amo. Veja, mudou. Não é amou. Se fosse amou, aí seria no passado, Seria o pretérito.
O radical é diferente do radical no infinitivo impessoal também. Veja a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Por exemplo, pedir é irregular. Ó, peço, né? O radical PS, PS é cedilha, mas é diferente do infinitivo pessoal do verbo, não é? Que aí seria pede. Já mudou o radical. Então, verbo irregular. Todas as vezes que você perceber que o radical mudou, então você sabe que aquele verbo é irregular. As formas nominais dos verbos. Dá-se de 3 formas. Se dar no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O infinitivo tem pessoal e impessoal. O particípio regular e irregular. E depois nós temos o gerúndio. Vamos ver cada um deles. Primeiro nós temos o infinitivo pessoal, certo? Que é usado em situações em que há um sujeito na oração e é flexionado. Já o impessoal é usado habitualmente em locuções verbais, em verbos preposicionados e quando não há sujeito. Não é flexionado. Infinitivo pessoal. Vamos ver o exemplo, não é? Eu parei para eles verem o quadro. Quem é o sujeito aí? Eu, não é? Veja o verbo flexionado, parei. Já no impessoal, não, nós não temos, não é obrigatoriamente ter um sujeito, não é? E o verbo, ele continua no infinitivo e não é flexionado. Nós queremos saber se isso é verdade, ó, saber. Veja na segunda oração, ouvir. Na terceira oração, fazer. Certo? Não há um sujeito. E o verbo não flexiona. Já no gerúndio, não é? Esse verbo indica o estado de uma ação prolongada, certo? Que ainda está em curso, não é? Vamos ver aí o gerúndio. As formas de gerúndio são as seguintes. Primeira conjugação, ando. Segunda conjugação, endo. E terceira conjugação, indo. Exemplo. Os alunos estão estudando matemática. Olha a terminação do gerúndio. Ando. Primeira conjugação. Minha avó vem descendo a escada devagar. Indo. Segunda conjugação. E a terceira conjugação. Vocês já estão indo embora. Ó, indo, não é? Então, nós temos aí o gerúndio. Uma ação prolongada. Ando, endo, indo. Ok, pessoal? E nós temos, por último, não é? O particípio do verbo, que é usado em tempos verbais compostos, né? Indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão de ação verbal. A maior parte dos verbos, né, apresenta um particípio regular, certo? Terminando em ado na primeira conjugação, na segunda e terceira conjugação terminando em ido. Veja a tabelinha com alguns exemplos, certo? O particípio ado, ido, cantado, não é? Partido. Veja alguns exemplos na tabelinha. No infinitivo, né? Aceitar, acender, cantar, sorrir. O infinitivo, os verbos sempre terminam em AR, ER, IR, OR, certo? Isso aí é a forma do infinitivo. No particípio regular, que é o que mais queremos ver agora. No particípio regular e no particípio irregular. No particípio regular, ado,
no particípio irregular, aceito, aceso, assente, eleito. Vamos ver a diferença? Lá, regular, aceitado, irregular, aceito, regular, acendido, irregular, aceso. Ah, mas alguém disse que estava errado o acendido. Não, é o verbo no particípio regular, acendido, no irregular, aceso. As duas formas estão certas, como é o caso aí de entregado e entregue, né? Depende da frase que você vai falar para colocar este verbo. No regular, enxugado. No irregular, enxuto. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje, não é? Sobre os verbos no particípio regular, irregular, no gerúndio. Se vocês tiverem alguma dúvida, passe o vídeo novamente e revise. Até a próxima!